Há exemplos de vida que nos fazem refletir sobre a capacidade de adaptação do ser humano. Vai conhecer agora o caso de Pedro Lima, um jovem do Porto, de 27 anos, que ficou cego numa explosão há cerca de ano e meio. Desde que deixou de ver, o Pedro já conseguiu superar em grande parte a limitação que passou a ter. Os próximos minutos são dedicados a este caso raro de reabilitação num tão curto espaço de tempo. O escritório tem uma vista privilegiada sobre a cidade. Pedro não a vê. Nunca a viu desde que trabalha nesta empresa. Está cego há 1 ano e meio. Uma explosão numa pedreira acabou-lhe com a carreira promissora enquanto engenheiro de minas. Mas esta história não vai falar desse passado. Fazemos nosso o estado de espírito de Pedro, que gosta sempre de olhar para o futuro. A voz que ouvimos sai do computador. É graças a ela que Pedro Lima começou a refazer a carreira profissional. É o som que o acompanha em cada tarefa. Pedro conheceu o sintetizador de voz através de um amigo. O Jorge começa a trabalhar com aquilo e eu, o que é isto? Não fiquei, lembro que nesse dia fiquei, eu não vou conseguir, isto é demais para mim. É uma velocidade estonteante, que não olho para o teclado, não vejo as letras, como é que eu vou escrever, Aos poucos superou dificuldades. Hoje o leitor de ecrã já não lhe guarda segredos. Transforma em som tudo que aparece no monitor do computador. Quis a vontade no empresário que em apenas 1 ano e meio depois do acidente já seja o responsável pela manutenção das páginas de internet da Essência dos Vinhos, uma empresa ligada a eventos no setor vinícola. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e luto porque quero, mas nunca na minha vida pensava, no dia em que ceguei, que passado 1 ano e meio estaria aqui a falar com vocês, ou que estaria aqui a trabalhar e que estaria a andar na rua normalmente e que estaria a ter a minha vida normalizada e estabilizada. Foi outro desafio que Pedro cumpriu com uma força de vontade incomum a quem é cego há tão pouco tempo. Andar sozinho numa cidade não é fácil para quem não vê, mas aos 27 anos, Pedro é um homem com poucos medos. Olá, um cafezinho aí numa mesa. Hoje vir ao café é um gesto banal, mas os primeiros passos com a bengala foram desafios difíceis de ultrapassar. Pedro recorda a primeira viagem sozinho. Não esquece aquele dia em que o professor o levou a casa depois de mais uma aula de mobilidade. Cheguei a casa e dei meia volta, ele foi-se embora, dei meia volta, peguei na minha bengala e fui até aos meus tios. Fiquei todo excitado. Cheguei lá, liguei à minha mãe, estou aqui, vim sozinho, foi inacreditável, é indescritível. É uma adrenalina, naquela altura foi uma adrenalina pura. Pedro veio conhecer mais uma colega de trabalho. Como é que está a correr isto? Escreve-me só aqui Ana, que eu conheço. Olha, só de novo. Ana é pai da tua altura. Já sei que ela é alta. É pai da tua altura. A alta é enóloga, isso já E sei. é enóloga. É morena, loira, sei lá. Olha, Agora estou curiosa, mais ou menos. Mas é por causa da praia, não é? Sempre gostou de conhecer pessoas novas, por isso não é de estranhar que depois do acidente, fazer amizade com outros cegos tenha sido um dos primeiros desejos. É comum ver o Pedro num dos shoppings da cidade. Desta vez o tio e o pai acompanham-no até um café. Daniel e Mariana também vieram. São ambos cegos de nascença. Já construíram uma amizade com Pedro. O Júnior também lá está. Anita veio de Espinho. Não dispensa o cão-guia. Pedro espera um. Deve chegar em 2008. Passado um mês, o meu stress era, será que eu consigo fazer isto, aquilo, aquilo outro? E o contacto com eles foi importante porque eles fizeram-me ver e perceber que as coisas conseguem-se com trabalho, mais ou menos trabalho, e com mais ou menos empenho as coisas são feitas. O exemplo deles foi importante para mim. Está ali, não é? Então foi adiado isto? Foi adiado. Olá, boa noite. Está bom, Lima? Boa noite. Está tudo? Só por breves momentos abandonou a vida social. Terá sido um dos aspectos mais importantes para a recuperação. Aos fins de semana não dispensa o jantar com os amigos mais chegados. Foi este o primeiro restaurante que visitou depois do acidente. Foi aqui que percebeu que os amigos eram a valer. E ele consegue-nos todos os dias dar-nos provas que é realmente, que tem uma força espetacular. E ele continua a mesma pessoa, aliás, viu-se nesse jantar que ele é uma pessoa
normal, janta connosco, vai sair à noite connosco, todos os dias falamos pela internet, por mensagens, é impressionante. Como sentimos sempre, digamos, um sentimento muito positivo da parte dele, foi muito mais fácil, digamos, essa integração e, digamos, o reatar normal, digamos, entre aspas, das relações. E é com este sentido positivo que Pedro segue a vida, seja no trabalho, numa mesa de restaurante ou numa discoteca, um dos prazeres que se recusa a abandonar. Sem eles era impossível eu voltar à vida social, a sair à noite, sair cá fora, vir à rua, vir ao café, ir ao shopping. É muito importante. Ter amigos é importante para uma pessoa que vê, para uma pessoa que deixou de ver muito mais.